A seguir, IIGD Irajá. Então agora, pessoal, toda a atenção à palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra na carta aos Efésios, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Acima do versículo 17, tem um título aqui, não tem? A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. É isso? É isso que está na sua Bíblia? Na minha também. Então vamos de novo. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Amém, irmãos? Bem, olha, mesmo que uma pessoa nasça em berço evangélico, como muitos dizem, né? Muitas pessoas dizem, eu nasci em berço evangélico. Eu acho interessante, tem gente que pensa que é neto de Deus. Meus pais são de Jesus e eu já nasci em berço evangélico. Então, né, eu sou da família, eu sou neto de Deus. Só que Deus não tem netos, né? No mundo, irmãos, existem somente 2 grupos de pessoas. Não, pastor, existem infinitas classes sociais. Eu não estou falando de classe social. No mundo existem apenas 2 grupos de pessoas: os salvos e os não salvos. Os salvos e os não salvos. Estamos aqui na terra, estamos no mundo, não estamos? Estamos vivendo aqui. Muito bem. Só que quando uma pessoa aceita Jesus, ela passa a ser cristã. O homem passa a ser cristão. E agora? Bom, irmãos, infelizmente muitas pessoas entram nas igrejas, mas não entram na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa encontrar um coração 100% aberto. Jesus não força nada, Ele não invade, Ele não arromba. É impressionante a forma como Deus lida com a sua criação. Ele criou o ser humano. A gente vê a liberdade que Deus dá ao ser humano. Ele manda que escolha, não é? Acho que todos aqui já conhecem. Não é? Tem 2 partes na Bíblia onde Deus fala claramente. Uma Ele falou com Moisés, outra Ele falou com Jeremias. E disse, diga ao povo, escolhei o caminho que quereis seguir. O caminho da vida ou o caminho da morte? Quem conhece essa parte? A maioria, né? Então, Deus estendeu 2 caminhos. Mas as pessoas não sabem. Por isso, irmãos, Deus manda pregar o evangelho. Jesus mandou pregar. As pessoas precisam ficar cientes de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o ser humano, para tirá-lo da cegueira espiritual. Satanás está dominando o planeta, dominando a humanidade de uma forma assim absurda. O ser humano está perdido. Só que são 2 grupos no mundo. Aqui, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós fazemos parte de um grupo, os salvos. E nós temos de agradecer a Deus e honrar a nossa salvação. Temos que fazer a diferença, irmãos. Você vê, só o título já fala, só o título você já... A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Eu não sei o que está acontecendo com o povo cristão, irmãos. As pessoas entram para as igrejas, mas os frutos da verdadeira conversão estão escassos. Estamos aqui, irmãos, para ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela aceita praticar a palavra de Deus. Ela aceita obedecer a palavra de Deus. Só que não é uma coisa técnica. Não adianta achar que entrou para uma igreja, eu agora, não é? Eu vou robotizadamente fazer tudo o que a Bíblia mandar. Não é, pessoal. Jesus não chama para fabricar robôs. Ele chama para dar um novo nascimento e dizer, olha, abre o teu coração, porque eu vou entrar e eu vou lavar você. Eu vou te limpar. Eu vou te dar uma nova forma. Eu vou te dar uma nova direção. Eu vou te tomar pela mão e vou te conduzir em novos caminhos. Quando a pessoa não tem Jesus, irmãos, normalmente ela segue os seus conceitos, seus pensamentos, suas vontades. E muitos, infelizmente, já seguem o curso do mundo mesmo.
tudo que está na moda, tudo que todo mundo fala, né? Os vícios de linguagem, né? Que todo mundo tem na sua boca, né? Houve uma época tenebrosa, irmãos, que a gente escutava isso dentro da igreja. É ruim, hein? Quantas vezes eu parei pessoas e disse: irmãos, isso é palavra para estar na sua boca? Isso é palavra para estar na sua boca? E alguns ficavam chateados. Irmãos, por que as pessoas entram para as igrejas, mas não entram e adentram na presença de Deus para aprender dele? Esquece que você sabe do mundo, meu irmão. Guarda o que é bom. Guarda o que é produtivo. Guarda o que é edificante. Você entra na presença de Deus com determinada profissão, ela é lícita, honrada. Deus não manda ninguém mudar de profissão. Manda literalmente, Ele diz que devemos nascer de novo. Para um novo estilo de vida. Para uma nova forma de vida. Eu não sei o que está acontecendo. Algumas pessoas, sabe, fulano se converteu, fulano agora é estranho, é esquisito, totalmente diferente. Mas queria o quê? Ah, fulano não faz isso, não faz mais isso, não faz mais isso, não vai aqui, não faz aqui, não vai acolá, né? Que fulano não faz isso, que fulano quer saber de carnaval, que fulano não quer saber não sei o quê, que o fulano agora... Peraí, meu. A santidade cristã, eu estou só lendo, eu estou só aqui observando o título, o título está na sua Bíblia, não é? Então vamos de novo. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Meu irmão, sem Jesus ninguém é santo, meu irmão, tá certo. Sem Jesus, o pecador anda por todos os lugares, faz o que ele quer, faz o que tem vontade, vive do jeito que quer, do jeito que tem vontade. Enquanto não esbarrar num tropeço em que ele se arrebente, vai vivendo. Vai bebendo, vai brincando, vai soltando palavras torpes, vai fazendo o que quer. Mas quando encontra Jesus, irmãos, acabou. Olha, eu não permito que ninguém se batize sem participar de um estudo, uma palestra sobre o batismo. Porque a pessoa tem de saber que a partir do momento que descer aquelas águas, a sua velha criatura, o seu velho homem, a sua velha criatura, os seus pecados, as suas sujeiras, o seu modo errado de vida, vai ficar sepultado lá embaixo também. E eu não consigo entender que hoje muitos cristãos saem das águas de um batismo e muitas continuam com as mesmas práticas, com as mesmas vontades, com os mesmos pecados e com as mesmas linguagens, a mesma linguagem, enfim. Costumes. Costumes está aqui. A santidade cristã é oposta aos costumes. Por isso que quando uma pessoa se converte, você vê a aparência dela, mas você não a conhece mais como a conhecia, porque agora ela é uma nova criatura. Ela anda em novos caminhos. Ela não anda mais pelo caminho da sujeira. Ela não anda pelo caminho do ódio. Ela não anda pelo caminho da vaidade. Ela vai andar pelo caminho da santidade. E vocês são esquisitos. Vocês falam diferente. Claro, irmãos, nós não temos uma linguagem suja e não temos uma linguagem de derrota. Por que não temos uma linguagem de derrotados? Porque somos filhos do Deus Altíssimo. Somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos iniciar o versículo 17? Quem lê comigo? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Pronto. Qual é o sentido? Direção, curso. Qual é o curso do mundo? A vaidade, o orgulho. O mundo aplaude quem é, quem pode, quem tem. O que? Materialismo. Quais são os valores do mundo, meu? Vê se uma pessoa
em santidade o mundo dá valor? Solta a língua, meu irmão. Você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso. Por quê? Porque o mundo faz. Aí Deus vai lá, pega aquele, tira dali e diz: você é meu, vem. Não, pastor, eu fiz a minha escolha. Vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Meu irmão, se sinta privilegiado que Deus escolheu você. Desperta, igreja. A pessoa tem a escolha de aceitar quando o evangelho lhe é pregado. Mas a escolha foi dele, não é nossa. E aí? Deus não obriga ninguém a nada, irmãos. As pessoas podem entrar nas igrejas e lá fora continuar da mesma forma que viviam. Qual é o problema? O único problema, a grande realidade, é que estão deixando as infinitas misericórdias de Deus. Eu não vou entrar no livro de Jonas, na Bíblia agora, não vamos lá. Mas eu vou citar o Jonas. Deus chamou Jonas e mandou Jonas para Nínive. Quando você estuda um pouquinho sobre Nínive, que era a capital da Assíria, uma confederação de países que, coligados, invadiam determinados territórios e não sobrava nada. Era ódio e sangue derramado e ganância, e tomavam tudo. E matavam pessoas e penduravam, expostas ao sol para que morressem, desesperadas, agonizando e horrendas, em dores horrendas, para todo mundo saber, o mundo inteiro saber, ó, cuidado com os trogloditas de Nínive, porque se errar ou se tiver qualquer coisa, ou se o rei se desagradar, e morriam infeccionados e daquela forma. E Deus disse: Jonas, vai lá, vai pregar. O Jonas pega um navio e vai para Tarsis. Ele vai para uma cidade turística maravilhosa. Todo mundo conhece a história. Ele desce, 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 e por fim o mar revolta e todo mundo... Qual é o problema? Qual é o problema? O problema está com esse sujeito aí, esse dormente aí. Me joga lá no mar e o mar se acalma. Estou só resumindo. O Jonas é tragado por um peixe e fica dentro do peixe 3 dias. E dentro do peixe ele acorda. Ele acorda. Só dentro do peixe ele acordou. E ele falou uma coisa que todo cristão precisa atentar. Ele diz, ele reflete na vida dele, e ele diz assim, os que você vai anotar e vai ler em casa. Está lá no livro de Jonas, quando ele faz a oração dentro do peixe. Ele diz assim: os que deixam, os que se dão à vaidade, os que observam as vaidades do mundo, deixam a sua própria misericórdia. Ou seja, o cristão que se ilude. Abre lá para esse versículo. Marca essa página aí, por favor. Não queria sair daqui, mas vamos lá. Vamos lá, igreja. Jonas capítulo 2, versículo 8. Quem lê comigo, irmãos? Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria... Fica atento a esse versículo. Fica atento a esse versículo. A coisa mais difícil para uma pessoa convertida é admitir que é vaidosa. Agora vamos pôr os olhos lá no mundo um pouquinho, nas coisas que já se passaram. Quantos casos vocês já ouviram nos noticiários de pessoas que assassinaram uma família inteira e se suicidaram por questões financeiras porque estavam todos endividados? Quem já ouviu esse tipo de noticiário? De notícia? Quem já ouviu? Pronto. A pessoa entra num ciclo de endividamento. Os maiores problemas dos cristãos que eles arranjam, em que eles se metem, eu não estou falando de acontecimentos, estou falando em que eles se metem. Dos maiores, as dívidas.
É a coisa mais difícil você não encontrar um cristão endividado. Costumes dos gentios. Porque a santidade cristã é oposta. Aí você vem e prega isso, chamam você de fanáticos. Nos chamam de fanáticos. Isso é fanatismo. Porque vocês. Os discípulos estavam em grupo. Os judeus chegaram para eles, os fariseus que queriam arrebentar com eles mesmos. O vosso mestre paga os impostos? O primeiro a responder foi o Pedro, né? Já estudamos isso algumas vezes. Paga, sim, paga. Depois o Pedro vai entrando e Jesus se adianta. Jesus já viu tudo. Jesus já viu tudo. Ele disse: Simão, de quem cobram as dracmas? Dos da casa ou dos de fora? Ou seja, o povo em Jerusalém não pagava impostos, ou não deveria pagar, até que chegou um certo imperador e obrigou a pagar. É quando Jesus diz para o Pedro: vai lá no mar, lança o teu anzol, e o primeiro peixe que pescares, abre a boca, ele tem um estáter na boca, ele tem uma moeda lá, vai lá, paga o imposto, paga por ti e por mim. Ou seja, você veio falar comigo, então vamos lá, você está perto de mim, eu pago o meu e pago o teu. Meu irmão, quem anda com Jesus não fica apavorado. Jesus supre, mas não se mete em dívidas. Os costumes dos gentios são opostos à santidade cristã. Faz parte da santidade viver sem dívidas. Por quê, pastora? Porque faz parte? Porque santo é separado. Então os costumes dos gentios já não servem para quem foi separado. Deus separou Jonas para pregar. Você foi separado para refletir a luz de Cristo de alguma forma, mas não para ser igual ao mundo. Mas é que o olho passa na vitrine, vê na TV e vê na internet, e está lá o celular de quase R$2.000, e aí compra a prestação. Mas já tem 5 coisas a prestação, já tem 5 créditos, o cartão já está quase estourado, ou já estourou há muito tempo, e está lá. Por quê? Porque eu tenho vontade. Quem quer fazer renúncias? Imagina o Jonas, eu vou para Nínive, aqueles sanguinários, trogloditas, que derramam o sangue de todo mundo. Mas foi Deus que mandou ele para Nínive. Quem mandou foi Deus. Queria entender como é que o cristão chama Deus de pai e não obedece ao pai. O cristão chama Deus de pai, e com as desculpas esfarrapadas que o mundo joga, diz: não tem nada demais. Pessoas de cabeça quente dentro da igreja, pessoas, depois você vai dar um atendimento a um casal, o casal pede atendimento que está às turras. A maioria, problemas financeiros. Por quê? Porque se metem em dívidas. Porque eu quero. Não é momento de trocar o carro, porque virou o ano e mudou uma lanterna. Não é porque mudou uma lanterna, é porque a turma no local de trabalho vai ver que não acompanhou o nível. E aí fica com vergonha. Tem vergonha de estacionar o carro ou no prédio onde mora, porque o carro é inferior ao carro dos outros. Todo mundo já tem o carro do ano e ele não tem. O dele tem 5 anos e ele está apavorado, está nervoso, porque não trocou o carro. Mas as facilidades estão aí. Pague em 50 prestações. Só que já tem mais 5 coisas a prestação. E depois enchem a boca para dizer que não é vaidade. Não é vaidade. Não é vaidade. Deus conhece a minha necessidade. É meu nível, é meu local de trabalho, é meu nível, é o meu estado, onde eu moro. Para, meu irmão.
É porque Deus não te mandou para Nínive, senão você já estava dentro do peixe há muito tempo. Você pode ler de novo o versículo 8? Vamos lá. Os que observam as vaidades vãs. Irmão, põe a tua mão onde você alcança. Jesus vai voltar, meu irmão. Ah, não tem problema não. Se Jesus voltar, simplesmente eu desaparecer, qual é o problema? E aí, não tem problema. Irmãos, será que um cristão em desobediência a Deus vai entrar no céu? Vou fazer a pergunta de novo. Será que um cristão em desobediência a Deus vai entrar no céu? O Adão pecou pela desobediência. Deus disse a Adão, de tudo você pode comer. Dessa árvore, uma única, dessa aqui, não coma. Você não come, porque no dia que você comer, você morre. Adão comeu e continua vivo. Está cheio de gente achando que está viva, meu irmão. Mas espiritualmente está morta. Se o cristão refletir, se o cristão crescer. Ah, mas são necessidades. Necessidades são levadas a Deus. Ele não é irresponsável, Ele é Pai. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, que abrange os capítulos 5, 6 e 7, Ele disse para os discípulos, não fiquem ansiosos não. Olhem as aves do céu. Tem gente que acha que é filosofia. Tem gente que acha que Jesus, em parte da sua vida, foi filósofo. Jesus é Deus, irmãos, aqui na terra. Deus em carne aqui na terra. Ele comeu, Ele teve sede, Ele sentiu sono, certamente teve frio, teve calor. Ele viveu num corpo igual ao teu, igual ao meu. Ele teve as necessidades. Jesus poderia, como eu sempre digo isso, Ele poderia ter vindo há 15, 20 anos atrás andar de Concorde. Ele deu a sabedoria e inteligência para o homem criar essas máquinas fantásticas. Mas Ele veio da forma mais simples. E andou a pé e andou sentadinho no jumento. Qual o problema se o jumento tem 5 anos ou 10 anos? Qual o problema? Mas é vergonhoso, né? Ele podia ter andado num puro sangue. Isso mesmo. Ele podia ter andado nos cavalos mais caros. Claro que não era costume do Oriente Médio, ou melhor, não é típico da região, mas tinha. Por que o cristão não acorda, meu irmão? Por que continua seguindo a cobiça dos olhos? Por que não busca em Deus? O que está acontecendo com os cristãos, irmãos? Os maiores problemas dos casais dentro das igrejas, por desavenças, brigas e contendas, é por problemas financeiros. Esse tem sido o maior problema que eu tenho enfrentado e tenho ouvido de casais dentro da igreja. Não, porque eu não tenho direito a nada, comprar tudo para ele. Não, porque ela faz tudo o que quer. Não, porque agora as contas sobraram para mim. Não, porque... E aí se perdem. E quando o casal tem crianças, filhos, caramba, meu Deus, como essas crianças sofrem. Igreja, o Jonas dentro do ventre, foi que ele acordou. E isso aqui faz parte.
Está dentro do contexto da oração dele, porque ele está orando e refletindo. Ele está orando e refletindo. Tem cristão que ora e não reflete. Tem cristão que frequenta cultos e não reflete. Tem cristão que está com a Bíblia e não reflete. Nós saímos do mundo, irmãos. Você já saiu do mundo. Porque se não saiu, você vai se arrastar, meu irmão. Espiritualmente vai se arrastar. Não vai ter forças. Não vai ter revestimento espiritual. É por isso que muita gente, irmãos, está caindo em doenças. Casamentos estão sendo destruídos dentro das igrejas. Os que observam, vamos ler pela terceira vez para a gente voltar lá para Efésios, vamos lá? Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Antigamente se compreendia um carro como meio de transporte. Era assim, antigamente a visão do carro era meio de transporte. Vai me facilitar a vida. Tem países ricos, irmãos, que as pessoas vão para o trabalho de bicicleta. Não é o nosso caso, porque o Rio de Janeiro não tem ciclovias. Tem umazinha aí em Marechal Hermes, e olhe lá, que eu saiba, tem na Lagoa, tem na Barra, mas não tem. Nos centros urbanos, na metrópole aqui, não tem. Então tudo bem. E é por isso o trânsito até é super congestionado. Segundo maior congestionamento está no Rio de Janeiro. São Paulo para. Eu não estou criticando ter um carro. Eu tenho. Eu uso. Eu não estou criticando, tá? O comprar. O consumo. O problema, a questão é o que está fora da palavra, os excessos, irmãos. Os maiores problemas que a igreja está, que nós estamos enfrentando com a igreja hoje, começa exatamente com dívidas. Isso está impressionante. Porque a pessoa endividada esquenta a cabeça, fica nervosa. Se vê pressionada. Quando compra, meu irmão, o vendedor quer vender. Tem vendedor que estica o tapete vermelho, meu irmão. Se o mendigo tomar um banho, vestir um terno e entrar numa loja de automóveis, o vendedor estende o tapete vermelho, não sabe. Aí ele não compra. No dia seguinte encontra o sujeito debaixo do viaduto. E aí? E aí tosse e espirra por causa do mau cheiro. Não brinca mesmo. Volta lá comigo em Efésios. Carta aos Efésios. Lá onde nós estávamos, capítulo 4. Nós, por enquanto, fomos apenas ao versículo 17. E nós vamos ler mais uma vez agora. Vamos juntos? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. A pessoa entrou num curso de vaidade no mundo, que ela não consegue sair desse curso, ela não sai desse caminho. A vaidade é um caminho, porque é uma escolha. É uma escolha. Eu posso escolher fazer renúncias, vou enfrentar alguns problemas em sociedade, vou ser criticada, vou ser alvo de olhares de desdém e de desprezo, e isso possivelmente até de desprezo. Pobre coitada, pobrezinha. Mas o que importa? Agradar ao mundo ou agradar a Deus? Não sei, você está dizendo isso. Mas seu estilo de vida é que fala, não é você. Quem responde por isso não somos nós. É o nosso estilo de vida. Eu vivo de acordo com o que eu ganho?
Eu ganho 1x e eu gasto 2x? Eu sou temente a Deus, eu cumpro com a parte de Deus e sei o que eu posso administrar? Como está a minha administração? É uma das coisas que eu resolvi colocar na preparação, quando eu converso com um casal que vai se casar. Eu faço algumas perguntas para, no mínimo, ter um descanso no meu coração de que, não é, pensa-se que vai dar certo, ou seja, que vai haver comunhão. Então agora, um dos pontos mais fortes terá de ser exatamente esse. Já não será a questão das diferenças, né, da criação de um para o outro, porque cada um leva os seus costumes da sua família, da sua casa para a nova casa, para a família que está constituindo, e de repente arrasta costumes tenebrosos. Por exemplo, um dia desse, um jovem casado passou por mim e aproveitou para falar e disse: pastora, muito obrigada. Falei: por quê? Porque eu aprendi com a senhora e mudamos os costumes, estamos comendo à mesa. Porque a gente comia com o prato na mão na frente da TV. E ele disse: eu entendi. Eu entendi. A senhora mostrou várias vezes na Bíblia que Jesus fazia refeições à mesa. Então mudamos o costume. Pois é, o costume dos seus pais não serve para você. Você não foi criado no Evangelho. Você agora tem que criar os costumes cristãos. Aí eu vou viver de modo diferente de toda a minha família. Vós sois a luz do mundo. Mas tem cristão que não se importa se a sua lâmpada está apagada diante de Deus e diante da sociedade. Se você for igual a todo mundo, você nunca vai despertar o mundo. Que o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa ver as diferenças. Por que há tantos cristãos dentro das igrejas, irmãos, que precisam, né, de medicação psiquiátrica para dormir? Sim, isso mesmo. Remedinho da tarja preta, uma bomba no inferno para tentar dormir. Só que não é bomba no inferno, é bomba na carne. Porque não há corpo que aguente. A pessoa se converte: eu não consigo dormir, eu sofro de insônia, eu não consigo, eu cochilo. Mas como vai ter descanso na alma, meu irmão? Como vai ter se não houve conversão? O que houve foi uma adesão a uma igreja. Entrar numa igreja não significa que vai haver mudança. Vai haver se ouvir a palavra de Deus e fizer as escolhas certas. Ou seja, eu decido obedecer a Deus, ainda que isso me custe. Mas eu estou disposta a renunciar? Eu estou disposta a pagar o preço das renúncias? Você quer se limpar, meu irmão? Começa acabando com as dívidas. Saia dos costumes dos gentios. Esses costumes são deles. Eram os nossos antes da conversão. Agora não são mais. A pergunta é: quem está disposto ou disposta a renunciar? As faturas chegam e as brigas aumentam. E elas vão terminar no quarto e na sala. É um num canto e o outro no outro. É um com raiva do outro. E os dois estão errados. Tem gente que parece que não tem juízo mesmo. Parece que não usa o raciocínio. Irmãos, o cristão, ele não tem que seguir o coração. Ai, pastor, eu tenho que seguir. Não. O coração é enganoso. Muitas vezes você tem vontade, mas a tua cabeça pensa. E a tua consciência tem de prevalecer naquilo que é certo.
eu penso. Amém, Jesus? Vai lá na filosofia, eu vivo, por isso eu penso. Eu penso, eu vivo. Pensa, meu irmão. Pensa antes de entrar numa dívida. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Eu me impressiono, irmãos. A maioria dos casais, a maioria, não tem um planejamento financeiro. Não faz um orçamento doméstico. Vive exatamente como o pecador vive. Eu quero, eu gostei. Está dando para comprar, tem crédito à vontade. Vamos lá, meu irmão. Versículo 18. Quem vai ler comigo? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. A minha pergunta é: quem são os teus mestres? Nós temos 66 mestres aqui, ó. 66 livros para dirigir a nossa vida. Irmão, se o cristão não está disposto a praticar a palavra de Deus, ele não pode dizer que ele é cristão. Está cheio de estrangeiros no espaço. Que isso? Irmão, não tem como. Deus não vai levar endividado para o céu, meu irmão. Ah, pastora, meu irmão, sim, sim, não, não. Passe uma escova dentro de você para enxergar o que Deus está mostrando. Então vamos a uma ordem de Deus. Marca aqui de novo. Volta às suas páginas e pega Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Quem lê comigo? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros... Eu não disse que você não pode comprar crédito. Eu disse que você não pode se endividar ao ponto de perder o seu sono. Se endividar ao ponto de brigar com a sua mulher e você, mulher, brigar com o seu marido. Por causa de quê? De dívidas. Casal se casa e vai para a lua de mel. Volta da lua de mel e entra no sol do fel. Porque esquenta, 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 esquenta e amarga, 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 amarga. E depois vem as explosões do desespero. E sabe onde vai parar? No famoso gabinete pastoral. Teve um cidadão que virou para mim e disse: pastor, eu preciso de um atendimento urgente. Por quê? A senhora tem que dar jeito na minha mulher. Falei: não tenho não, a mulher é tua. Nem vou perder meu tempo, porque eu já sabia. Estava recebendo atendimento de obreiros. Falei: não tem tempo para perder, amigo. A mulher é sua. Vocês fazem tudo que tem vontade. Arranjam problemas e problemas e problemas. Endividamento, endividamento. Depois vem tomar meu tempo. Vocês fizeram a escolha de vocês. Não atendo mais, irmãos. Esse tipo de atendimento eu não dou mais. Por quê? Porque não precisa. Está escrito aqui. Está para mim e para você. O que está escrito eu não preciso estar insistindo. É só ler a Bíblia. Você pode ler de novo? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Faz dívida de amor. Faz dívida de amor. Faz dívida de amor. Faz dívida de amor. Faça dívida de amor. Faça dívida de amor. Amém, Jesus? Pague à vista, pague a crédito, pague do jeito que você quiser. Mas não faça nenhuma dívida. Os casais precisam fazer um concerto seríssimo entre si
diante de Deus, primeiro antecipa limpar o coração. Tem que pedir perdão ao outro, porque um, muitas vezes, faz o outro se endividar. Tem que fazer um conserto. Os dois têm que orar juntos, pedindo perdão a Deus serissimamente. Depois tem que pedir perdão para os filhos, porque as brigas que tiveram afetaram esses filhos. Crianças estão problemáticas pelas brigas dos pais. E a maior parte das brigas por problemas financeiros. Olha aonde o problema financeiro vai. Vai para o quarto, vai para a mesa, vai para a escola com as crianças. Depois os pais não entendem porque as crianças não rendem na escola, porque a criança está agitada, porque a criança está rebelde, porque a criança não escuta. Vocês são os mestres dos filhos de vocês. Nós somos os mestres da nossa família. A nossa forma de vida é a escola deles. Se os pais brigam, os filhos são nervosos. É impossível eles serem calmos. Se os pais gritam, os filhos gritam. Estou cansada de ver isso. Eu procuro saber tudo que se passa na escola bíblica infantil com as crianças, porque elas são apenas um reflexo. Elas não são a base. Elas estão em terra oscilante, não se sentem seguras. Se você observar o padrão de vida que Deus estabeleceu para a família, dá para promover total segurança e conforto no coração das crianças. A criança consegue viver a inocência. A criança que consegue viver a inocência, ela consegue viver a inocência. Se é momento de rir, ela ri à vontade, da gargalhada. Por quê? Porque ela não tem medo de nada. Ela não é pressionada com nada. Ela sabe que tem o abraço do pai. Ela sabe que tem o cuidado da mamãe. Ela não tem medo de nada. As crianças estão inseguras. As crianças estão assustadas. As crianças estão nervosas, tensas. As crianças não rendem mais na escola. Algumas se desdobram para tirar uma nota alta. Não é uma brincadeira. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Peguei o testemunho de um casal com um filho de 9 anos de idade. E o casal, antes da conversão, só vivia em brigas e brigas violentas. E o rapaz assumiu e disse: eu era o problema da minha família. Porque eu não tinha paz e nem sossego e não ficava dentro de casa. Ele assumiu os erros dele, os pecados dele. Então ele foi dar o testemunho de transformação de vida. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de testemunho. Eu peguei para a rádio. Eu falei com ele, falei: irmão, conhecendo um pouquinho da história de vocês, eu pediria que vocês dessem o testemunho na rádio para ajudar outras famílias. Ele disse: prontamente, agora. A hora que a senhora quiser, pode nos chamar. E aí eu disse: me conta detalhes da convivência de vocês. Por conta da criança, do menino. Ele disse: o nosso filho, ele disse: meu filho, ele já vivia com medo de mim. Eu já não inspirava mais amor e confiança no meu filho, ele tinha medo. Eu chegava do trabalho e se escondia, porque ele sabia. Eu ficava nervoso à toa, brigava por qualquer coisa, e aí ele levava as sobras. Eu berrava com ele, batia nele. Ele disse: eu e minha mulher fomos chamados no colégio algumas vezes. Fomos orientados a enviá-lo a um psicólogo. Ele chegava na escola trêmulo, uma criança.
Ele disse, a gente fazia tudo que dava na cabeça. Ele disse, e aí, eu me converti. Ele disse, a minha esposa veio primeiro. Eu vi que ela mudou completamente. Eu falei, preciso. Ele disse, eu vim, comecei a ouvir. Ele disse, o que eu ia ouvindo ia chocando com o meu modo de vida. Eu vi que eu estava todo errado, eu não enxergava isso. Ele disse, é impressionante, quando a gente está lá fora, a gente se acha e não enxerga. A gente só acha que o outro erra, mas a gente não acha que erra. Ele disse, a gente acha que todo mundo erra com a gente, mas a gente não erra. Ele disse, isso é uma coisa diabólica. E eu vi que eu estava todo errado. Eu berrava em casa, eu gritava em casa. Eu batia no meu filho, eu berrava com a minha mulher. Eu brigava à toa. Qualquer coisa que me aborrecesse, eu ia para a rua. Batia a porta, não conseguia encarar problemas. Não sabia ouvir, não sabia ouvir. Ele disse, eu abri meu coração. Ele disse, pastor, desde o primeiro dia eu abri meu coração. Ele disse, Deus foi falando. E eu só chorava. Eu fui vendo quantos erros eu cometi comigo, com a minha esposa, com meu filho. Só tenho esse filho. Nós nos casamos por amor. Ele disse, pastora, um dia desses, a diretora da escola me chamou, porque a professora foi até ela, a secretaria, e disse, o que houve? A professora foi até a diretora e disse, olha, eu não sei o que houve com fulaninho, mas ele é outra criança. Está tranquilo, participativo, melhorou em tudo, está um rendimento espetacular. Mas o mais importante é que ele está calmo e tranquilo e participativo. Ele não era assim, ele era um bichinho do mato, retraído, tremo. Era uma criança que se a gente fosse se dirigir a ele, já chorava. E disse, hoje é uma criança alegre. Aí a diretora disse, vou chamar a mãe aqui, vou chamar os pais. E eles foram. O que houve com o filho de vocês? Ele falou, o quê? Ele disse, é outra criança. Vocês têm visto as notas? Sim. Aí ele disse, é que eu agora sou um homem de Deus. Eu não brigo mais, eu não grito mais. Eu agora oro, quando eu tenho problemas eu oro. Eu vou a Deus. Ele disse, eu despertei para os valores que eu tenho. A minha esposa é uma esposa de verdade. Meu filho é uma bênção. Diz que a diretora falou, parabéns. Se todos os pais fossem como vocês, a escola não teria problemas. Sal da terra, luz do mundo. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos voltar lá? Em Efésios 4, mais um pedacinho. Chegamos no ponto central. E vai até o versículo 24. Nós estamos em Efésios capítulo 4. Iniciamos no 17. E vamos ao 22 agora. Nós vamos pegar o 20. Não lemos ainda o 20. Vamos ao 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós lemos o 20. Vamos ao 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Uma paradinha. Jesus é a verdade? Ele é a verdade da tua vida? Então quem anda nas dívidas anda na verdade? Pelo que você leu em Romanos, quem anda em dívida anda na verdade? Pelo que você viu de Jonas, podemos observar as vaidades do mundo? Quase ninguém responde, né? Tá vendo? As pessoas nos locais de trabalho, isso acontece demais. Elas olham demais umas para a aparência das outras. Você sabe por que as pessoas olham demais? Mulher olha demais para o cabelo, para a maquiagem, para a roupa, para os calçados, para a bolsa.
E se uma certa funcionária não acompanha o nível, se o status não é semelhante, então sofre o quê? Exclusão. Exclusão social. O que a maioria dos cristãos tem, na verdade, irmãos, os que têm consciência da palavra de Deus, que Deus proíbe endividamento, que Deus proíbe, não permite, não admite que seus filhos percam o sono por conta de vaidades ou por conta de coisas materiais. Porque Deus tem tudo para dar, a terra é dele. Ele não admite que seus filhos percam o sono. Você sabia que Deus não admite que seus filhos percam o sono? Que isso? Jesus disse: não andeis ansiosos por nada. Então ele não admite que a maioria perde o sono. E se a razão é o endividamento, obviamente, então é por ansiedade ou desespero. Se uma pessoa endividada, que perde o sono, que briga por conta da pressão, se essa pessoa, meu irmão, ela ouve a palavra de Deus, ela tem a sua Bíblia, e ela não leva a sério, não leva em conta, mas dia menos dia a casa vai cair. É por isso que muitos casamentos acabam dentro das igrejas, estão dentro das igrejas, estão acabando. Por quê? Por conta do desgaste. Por conta da quebra e fragmentação. As pessoas estão com o coração despedaçado, arrebentado. As pessoas deveriam procurar se conhecer antes de se casar. Porque quem casa com uma pessoa vaidosa, meu irmão, se não tem condições financeiras de sustentar, o outro sofre tenebrosamente. Mas de qualquer forma sofre. Porque o vaidoso, em regra, ele é orgulhoso. São dois fatores que se somam e se unem. A vaidade, ela faz a pessoa se sentir superior, no mínimo igual a todos na sociedade que tem o nível. Então a pessoa se sente, ela está no seu habitat. Um dia desses eu vi uma reportagem de uma pessoa famosa que perdeu o brilho e que a bolsa mais barata que tinha no armário, custou 50 mil reais. Está lá em Jonas, no ventre do peixe. Você acabou de ler. Os que observam as vaidades vãs. Por causa de um nome, ou melhor, uma grife. Ninguém fala mais o desenho do seu carro, né? O designer do seu carro. Os problemas financeiros pressionam, as emoções ficam feridas e sangrando, os estouros explodem a casa, os filhos são machucados com essas bombas que o marido e a mulher soltam. Depois, crianças em psicólogos, casais separados dentro de casa. Irmãos, o que está acontecendo? É uma questão de escolha. Você está tendo a oportunidade hoje
de parar tudo, fazer uma análise da sua forma de viver, de como você vive, como você age, como você usa o seu dinheiro, a quem você atende ou a que apelos você atende. Porque há pai e mãe que não sabem dizer não. Quando a mulher é vaidosa, ela não admite que o filho vá para a escola com a mochila do ano passado. A mochila está inteira. A indústria da vaidade, ela é tão acelerada, que quando lançam um personagem de um super-herói e ele estoura no gosto infantil, nem precisa estourar. Basta que um grupo comente com emoção e logo toda a criançada já quer. Então todo mundo embarca e vai junto. Houve uma época na igreja que as mochilinhas todas tinham, quase todas, a figura do Ben 10. Porque a criança que não tivesse a figura do Ben 10 lá na escola secular, a criançada caía de língua em cima. E aí? A herancinha do Senhor, pois assim Deus diz que os filhos são herança do Senhor. A herancinha do Senhor ficava chocada, ficava tristinha, chegava em casa angustiada, e mamãe pressionava o papai, e no dia seguinte o filhinho está com a mochila do Ben 10, com o tênis do Ben 10, com a camiseta do Ben 10, e vai pro play para expor o Ben 10. Meu herói. Aqui na escola bíblica nós ensinamos que o super-herói é Jesus. E ele é tão super, que lamentavelmente o super-homem morreu, mas Jesus ressuscitou. Aqui nós ensinamos as crianças, irmãos, a viverem dentro de determinadas regras. Se algum pai não gostar, sinto muito. Tem igreja para todo gosto. Mas a gente ensina a criança a diferenciar necessidade de desejo. Porque muitas vezes o desejo é vaidade, mas a necessidade não. A necessidade é básica. Ensinamos as crianças. Uma realidade em alguns países mais desenvolvidos, não estou dizendo que o Brasil não seja, está em desenvolvimento, mas a cultura é muito baixa. Se os pais não têm um padrão de vida, de um orçamento doméstico, onde eles se limitem para não se endividarem ao ponto de perderem o sossego, de perderem a paz, de tirar o sossego da família, de deixar as crianças no estado em que, já falei, e é o que nós contemplamos em grande parte. A pergunta é, irmãos, o que vai ser do mundo? Irmãos, o mundo precisa de paz. E se ele não vir paz no cristão, ele vai vir onde? Em quem? A maioria no mundo vive à base de remedinho para dormir. A gente escuta isso como água com açúcar. De vez em quando a gente escuta, ontem eu tomei um comprimidinho para dormir. Lá se vão 34 anos que, se eu não colocar o relógio para despertar, apesar de que a gente tem um relógio biológico, quando bate aquela hora a gente acorda. Mas tem dia que o corpo está cansado. Se o relógio não despertar, a gente vai. Sabe por quê? Abre lá no Salmo 4.
Você lê comigo o Salmo 4, versículo 8? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, chamar Deus de Senhor é muito fácil. Chamar de Jesus de Senhor é muito fácil. Eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Glória a Deus, eu sou de Jesus. Jesus é o Senhor. A pergunta é, se Ele é o Senhor da tua vida, por que você não obedece? É óbvio que eu não estou me dirigindo pessoalmente a ninguém. Se Jesus é o Senhor da tua vida, por que você não obedece? Então, pessoal, alguns vão precisar fazer isso. Primeiro, se acertarem entre si, marido e mulher, pedir perdão. Depois se dirigirem a Deus, se possível juntos, até chorar aos pés de Jesus com arrependimento sincero. Senhor, nos convertemos e não nos convertemos. Nos convertemos e não obedecemos. Temos vivido endividados. Você vai ver como a sua prosperidade vai fluir depois que você se acertar com Deus. E se vocês brigaram, como eu sei, porque já atendi muitos casais aqui, por questões financeiras, vão os seus filhos pedir perdão pelas brigas que tiveram. Vão pedir perdão pelos gritos que ecoaram, que foram estridentes, isso, que retiniram nos tímpanos dos filhos de vocês. Tem criança que vai para a escola com o grito do pai na cabeça, porque o grito passou pelo ouvido e está gritando na cabeça, mas está trabalhando tanto por dentro que feriu o coração. O coração está sangrando. Como esse menino de 9 anos, de quem falei, do casal que acabei de contar parte do testemunho. O menino ia para a escola com os gritos do pai dentro dele, com medo de sair da escola e chegar em casa e à noite ouvir novos gritos com a sua mãe e com ele. Eu tenho um caso aqui de um menino que se converteu, e se ele não se convertesse, ele teria cometido um assassinato dentro de casa. Ele teria assassinado a sua mãe, que berrava demais dentro de casa. E ele trêmulo dizia: eu não suporto mais os gritos, eu não aguento mais. Irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, você está com a sua. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. É para todos que querem salvação eterna e bênçãos de Deus dentro da sua casa. Você quer que a bênção entre na sua casa? Comece com uma palavra obedecida, praticada. Obedeça a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Nos nossos dias, uma pessoa dizer eu sou cristã, hoje já não quer dizer praticamente nada, né? Sim ou não? Nos nossos dias, bom, nós oramos, louvamos, estamos com o coração bem aberto, não vamos nos distrair, vamos ouvir o que Deus tem a dizer, porque quando Deus faz uma correção, irmão, você pode ter certeza, é para acrescentar bênçãos. A bênção vem, mas ela tem que ter um alicerce muito firme. E o alicerce firme é a obediência, a prática da palavra. Então vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então hoje, a pessoa dizer assim: eu sou cristã. Eu sou evangélica. Algumas pessoas até confundem as coisas. O leigo, ele, por exemplo,
ele diz que nós temos uma religião. Vocês da religião evangélica. O evangelho não é religião. O evangelho é o poder de Deus. Então, quando as pessoas dizem, eu sou evangélico, eu sou crente, isso não quer, hoje já não quer dizer praticamente nada. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos. Os nossos frutos são o que nós expressamos em palavras, pensamentos, não é? Às vezes expomos os nossos pensamentos, às vezes não expomos e Deus sabe o que nós temos dentro de nós. E as nossas atitudes, enfim, os caminhos pelos quais nós andamos. Amém, Jesus? Então, irmãos, vamos dar uma atenção, porque Deus quer o bem dos seus filhos. Você tem inúmeras promessas na Bíblia Sagrada. Irmãos, não faltam promessas de bênçãos, promessa de vida. Vida, isso mesmo. As pessoas chegam para Jesus muitas vezes doentes, até desenganadas. E quando o coração se abre, quando entendem, quando a luz de Jesus brilha dentro, imediatamente a pessoa é curada. Então Jesus realmente, Ele dá vida. Ele dá vida. Não pensa você que Deus tem prazer em ver cristãos passando necessidade, em ver cristãos doentes. Eu acho interessante, tem evangelho que chega a ser uma comédia, sinceramente. Porque muitos dizem que Deus castiga com doenças, depois eles vêm até nós pedir que façamos uma oração para eles serem curados. Aí eu digo, mas que rebeldia quer sair do castigo? Coisas que não fazem sentido, sim ou não? Vamos, gente, é essa a realidade. Não, eu estou doente que Deus está me castigando. Então por que você está pedindo para a gente orar para você ficar curado? E a pessoa fica meio perdida. Você quer sair do castigo? Outros dizem, Deus está me provando. Então nós sabemos pela palavra que não é nada disso. O entendimento errado é triste demais. Então, agora, irmãos, vamos lá. Agora, o que acontece muitas vezes com os cristãos, irmãos, é que não estão sabendo fazer renúncias. Aí é outra história. Outra história. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, no capítulo de número 2. Isso. Então nós vamos iniciar no versículo 3. Só 3 versículos aqui são suficientes para esse entendimento. O título diz, vamos lá. Quem lê o título? A observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. Está aqui, pessoal. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está? Peraí, vamos ler de novo, que isso é muito forte. E Deus está chamando pessoas de mentirosas dentro da casa dele, diante dele. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É isso mesmo que está escrito na minha Bíblia e na sua? Quer dizer que se a pessoa diz, eu sou de Jesus, eu conheço Jesus, você é evangélico, né? Sou evangélico, sou. Então você leva a palavra de Deus a sério. Calma, não é assim. Nem tudo que está na Bíblia, calma, não é assim. Já ouviu esse tipo de coisa? Por favor, faz assim, quem já ouviu? Ou então a coisa mais pesada, né? Vocês são fanáticos. Tudo com vocês é na Bíblia. Onde é que eu vou encontrar os mandamentos de Deus? No jornal matutino? No jornal da web? Na revista famosa? Onde eu vou encontrar? Na Bíblia. Então pegue a sua Bíblia e diga, aqui está a palavra de Deus. Pois é a palavra. Os mandamentos estão na palavra. Você tem mandamentos, você tem promessas, você tem bênçãos, você tem alertas, e você tem palavras inspiradas para te dirigir, para você viver no dia a dia. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos. E agora? Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele,
Pronto. E agora? Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Eu falei agora no culto das 7, irmãos, que os grandes problemas que estão acontecendo em famílias, principalmente no seio de um casamento, dentro do casamento, entre o casal, são brigas e quase todas por questões financeiras. Cobrança, joga no rosto, joga na cara, e dificuldades e endividamentos. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? É impressionante. Muitos cristãos, irmãos, seguem exatamente o curso que o mundo segue. Eu vi, eu desejo, eu quero e eu posso, então eu faço, então eu vou, então eu compro. Cristãos endividados. Irmão, está demais. As pessoas perderam o norte, perderam a bússola e se perderam completamente. E aí? As pessoas lançam mão onde não alcançam, depois vem as cobranças, vem o desespero, vem o estresse, vem as brigas. E como eu falei no culto das 7, as crianças é que estão sofrendo, pagando o preço, vivenciando dia a dia brigas, gritos, ofensas, joga num, joga no outro, joga na cara e bate e rebate. E as coisas os valores estão se perdendo, meu irmão. Depois vem com a desculpa de que o casamento está sofrendo um desgaste, que o relacionamento está difícil, que não está, que o amor está esfriando. Meu irmão, o que está acontecendo, meu irmão? Está tudo aqui tão simples. Poxa, pastora, sou de Jesus, eu tenho que ter o melhor da terra, está na Bíblia. Claro, sim, meu irmão. Você tem que ter o melhor da terra. E vai ter o melhor da terra quando? Quando obedecer. Quando cumprir a palavra. A conversão, irmãos, é uma história de vida zerada. A pessoa chega para Jesus no estado que ela tiver, endividada, sem dívida, com o nome comprometido e o nome tranquilo, enfim. Chega para Jesus, chega para Jesus arrebentada, chega para Jesus cheia de vícios, chega para Jesus suja, chega para Jesus cheia de lama, chega para Jesus imunda na podridão, chega para Jesus na prostituição, enfim, não importa. O sangue de Jesus limpa todo o pecado, mas não pode brincar com o sangue de Jesus. Eu não sei o que acontece. Por quê? Porque aí muitos desses cristãos, dessas pessoas que dizem terem se convertido, um tempinho e já estão, não é bem assim, não, porque Deus me chamou, mas Ele não exige nada, Jesus não exige nada. Se Ele não exige nada, então a Bíblia não tem mandamentos, então esse título já está errado. A observação dos mandamentos. Quem não quer ser mandado por Deus, então não se aproxime dele. Vamos à realidade. Mandamentos. Irmãos, o mundo está fora de controle. Igreja, o mundo está fora de controle. Não há controle no mundo. Cada um faz o que quer. O sujeito quer matar, ele mata. Ele quer roubar, ele rouba. Ele quer abandonar a mulher e os filhos, ele abandona. Ele quer abraçar um poste cor-de-rosa, ele abraça. Ele faz o que ele quer. Mas se ele aceita Jesus, ele já não é dono da sua vida. A sua vida agora pertence a Cristo, pertence a Deus. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, então nós vamos agora nos submeter a Ele. Agora começa uma nova história.
Ah, mas eu sou livre. Por que tanta deturpação, irmãos, da palavra de Deus? Por que tanta deturpação de versículos? Não, porque está escrito: se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Claro, claro, claro. Em que prisões o homem cai? Nas prisões satânicas. Quais as prisões que aprisionam o homem? Todas. O pecado, o vício. Pecado é errar o alvo. O sujeito é viciado, ele está o quê? Preso, ele está dentro de uma prisão. O sujeito é um incrédulo, ele está onde? Preso, dentro da prisão da incredulidade. Por quê? Ele não enxerga que Deus criou todas as coisas e que Deus o fez. Cego. Prisões e prisões. Caiu na prisão da depressão, caiu na prisão do ódio. Prisões. Então Jesus diz: se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Caiu na prisão da enfermidade. Depende de um tratamento médico a vida toda. Depende de uma máquina para sobreviver. Fica curado. Jesus libertou. Se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está livre da doença, está livre da máquina, está livre do vício, está livre da depressão, está livre do pânico, está livre do medo. Jesus liberta de tudo. Mas escolhas somos nós que fazemos. E muitas vezes o cristão faz as escolhas erradas. Por quê? Por não querer fazer renúncias. Mandamentos, irmãos. Mandamentos. Se o ser humano, não canso de dizer, e todos sabemos disso, se o ser humano obedecesse a um mandamento, estava tudo resolvido, o mundo seria o paraíso. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com tudo que Deus fala, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu quero o bem da minha vida. Então, se eu amo meu próximo, eu quero para ele o que eu quero para mim. Acabou o problema. Acabou o problema. Eu acho interessante, irmão, o casal vem no altar, fica em frente um ao outro, faz promessas um para o outro, e com um pouquinho de tempo, ou com tempo, ou a longo ou a médio prazo, em pouco tempo as brigas começam, daqui a pouco, pá, acabou o casamento. E aí a família está toda despedaçada. E você vai procurar, por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, renúncias, irmãos, renúncias. Ah, mas está na palavra, mas Deus promete, Ele vai além do que eu posso pedir ou pensar. O cristão viciado, você conhece cristão viciado? Não conhece? Não conhece cristão viciado? A primeira coisa que se vicia no cristão é o olho. Porque ele bate o olho só nas promessas e marca uma por uma. Então o olho dele só vai no que está marcado. O olho dele é o quê? Viciado. Sim. Cristão, a pessoa se converte e vicia os olhos. Só vai nas promessas. Só que a promessa é texto, mas tem contexto. Então nós vamos marcar aqui e vamos em Deuteronômio 28. Quem lê comigo Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 e versículo 3? Quem lê comigo? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Vai no 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os teus rebanhos, as tuas ovelhas. Versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Dá uma paradinha. Pastora, glória a Deus, só bênção. Fala, só bênção. Vai no versículo 1 e no 2. Vai no versículo 1.
Vai no 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que eu te ordeno hoje, todos os mandamentos, está escrito todos? Está escrito todos? Tem certeza? Vou ver de novo. Vamos de novo no 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Muito bem. Quantos reconhecem que tudo que está na Bíblia é de Deus? Então vamos a Efésios agora. Vamos a Efésios. Todo mundo achou Efésios capítulo 5? Versículo 25. Quem vai ler comigo em voz alta? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Por que o marido grita com a mulher? Por que o marido grita com a mulher? Ele quer todas as bênçãos. Ele está obedecendo ao mandamento. Está aqui o mandamento para os maridos. Deus diz: mulher, submeta-se a seu marido. Mas diz: marido, ame a tua mulher. Deus não diz: marido, grite com a tua mulher. Marido, se você ficar nervoso, berre com a sua mulher. Marido, se você estiver estressado, não fica com raiva e faz bico para a tua mulher. Está aqui, irmãos. Então vamos lá. Marido, marido, ame a tua mulher. Mulher, seja sujeita a teu marido. Depois vamos lá para todos. A ninguém devais, não tenha dívidas. Pronto, acabou. Irmãos, o vício da compra. Não, pastor, é necessidade. Nem tudo é necessidade. Faz orçamento, faz planejamento. E aí, ora a Deus, ora. Ele vai além do que você vai pedir. Ele vai além do teu pensamento. Você está pensando em aluguel, Deus está pensando em casa própria. Irmãos, o cristão não conhece a Cristo. Pessoal, não adianta, irmãos, o cristão tomar a frente de Deus. Os cristãos estão tomando a frente de Deus. As pessoas vivem no dia a dia como querem. Depois abrem a Bíblia e fazem o quê? A famosa leitura devocional. O meu devocional. Acordam cedo, fazem um devocional, fazem uma oração programada, planejada. Vou pedir a bênção, vou consagrar o meu dia, vou entregar tudo nas mãos de quem pode, vou pedir que Deus me acompanhe e cuide da minha família, e vou para o meu trabalho, ou eu vou passar o meu dia. E aí? Pois é, e durante o dia se perde e faz tudo o que quer e tem vontade. Esse é o problema. Irmãos, enquanto o cristão não tiver o Espírito de Deus dentro do seu espírito, numa mistura, uma mistura homogênea, enquanto o Espírito Santo não estiver impregnando o coração e a mente, eu não basta o coração, sou guiado pelo meu coração, se apaixona por Jesus, em pouco tempo se apaixona fora de casa. Irmão, nenhum ser humano tem domínio total sobre o seu ser sem o Espírito de Deus. Ninguém consegue. Em alguma coisa vai extrapolar. Se o ser humano fosse autônomo para a vida, ele não precisaria de Deus. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz: eu sou a árvore, a árvore da vida sou eu, sou a videira verdadeira. Você é um galho, você é um ramo. Irmãos, o cristão tem que ter essa humildade. Eu sou um ramo da videira, eu sou um galho da árvore. Eu não sou a árvore em si. Então eu preciso da árvore para a sobrevivência. Eu preciso que ele me alimente. Eu preciso receber dele para que eu produza. O que está acontecendo, irmãos?
A questão das dívidas, ela está acabando com as famílias, irmãos. Eu cheguei à conclusão que no momento é o maior problema que as igrejas estão vivendo. Porque os cristãos estão no mesmo ritmo de vida das pessoas do mundo. No mundo existem duas classes, dois grupos de pessoas: os salvos e os não salvos, ou os não salvos e os salvos. Nós estamos aqui na terra. Onde está a diferença? Nos frutos. O meu modo de vida. Se eu perco o sono porque não tenho paz, onde está Jesus, que é o príncipe da paz? Se eu perco o sono porque estou endividada, como é que eu estou debaixo dos mandamentos, se o mandamento me diz: a ninguém devais coisa alguma? Irmãos, o que está acontecendo? A pessoa faz 4, 5 crediários ao mesmo tempo. Joga o cartão, joga o cartão, joga o cartão. Quando as faturas chegam, entra em desespero, se revolta, briga, contende. Depois ainda abre a boca para dizer que foi necessário. Necessário é dobrar os joelhos e buscar em quem tem. Necessário é dobrar os joelhos e pedir a quem pode. Vai em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Irmãos, por que o cristão não aprende a fazer de Jesus a sua fonte? Por que o cristão não aprende a depender de Deus na prática de vida diária? Por que o cristão não aprende a dobrar os joelhos e ir a Deus para buscar o que ele precisa? Porque as pessoas estão sempre com essa mesma forma do mundo, tá? Porque eu tenho, porque eu preciso, porque eu vou, porque eu faço, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque talvez, quem sabe, porque o cristão está igualzinho. Porque o cristão não está dentro do sim, sim, não, não. Peraí, eu tenho Deus, meu Deus é provedor. Peraí, Jesus veio morar na minha vida. Por que, irmãos? Por que, irmãos? Você acha que Deus vai ter alguma dificuldade para chegar e abrir portas para você, providenciar uma outra renda, fazer você entrar num caminho onde você vai encontrar ali a bênção, chegar à tua casa própria? Você acha que Deus vai impedir você de ser abençoado financeiramente? Prosperidade? O problema é que o cristão está tomando a frente de Deus, irmãos. Se ele está numa fase difícil, não é fase de endividamento, é fase de busca de Deus, para que Deus traga a bênção. Irmão, o ser humano passa por algumas fases na vida, e o cristão passa por alguns desertos. O deserto é para buscar, irmãos. O deserto é para meditar, o deserto é para fazer concertos, o deserto é para orar. Porque quando um cristão busca de verdade, quando ele está num deserto, ele cria uma estrutura. Quando a bênção chega bonita, ele tem estrutura para segurar. Igreja, vamos despertar, irmãos. Você vê o que está acontecendo no mundo. No mundo as garotas estão engravidando, a criança chega, não tem estrutura, não tem nada, meu irmão. Os avós são que criam essas crianças hoje, sem, literalmente. Isso é mundo. O cristão é outra história, meu irmão. Ele faz o planejamento de vida, ele ora a Deus, ele deseja ter o melhor. Claro que tem que desejar. O melhor é para filho, meu irmão. Você tem que querer ter o melhor. Não tem que pedir para Jesus uma casa para alugar. Você tem que pedir a Jesus que te dê uma casa. A terra é dele. O que não pode, irmãos, é tomar a frente de Deus. Se a pessoa começa a ouvir um pouquinho do evangelho, fica ouvindo pregações diversificadas, daqui a pouco está lançando um monte de coisas astronômicas, depois de não, porque está na Bíblia, aqui tem mega bênçãos. Tem, meu irmão, tem bênção para tudo, mas antes da bênção vem a obediência. Antes da bênção vem conhecer a Deus. O que está acontecendo, igreja? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O Ló foi criado pelo seu tio Abraão.
Abraão foi um homem temente a Deus, foi um homem de fé e foi um homem rico. Ou melhor, foi um homem a quem Deus enriqueceu, porque uma coisa é a riqueza que a pessoa busca por si, ela pode perder a qualquer momento, gradativamente ou estupidamente, abruptamente. Mas aquilo que Deus der, se é uma pessoa que buscou de Deus, ela tem estrutura para sustentar, ela tem administração, ela tem a fé, ela tem o Espírito de Deus. Deus dá a bênção e Deus mantém a bênção. O Ló foi criado pelo seu tio Abraão. Abraão cria o seu sobrinho como se fosse seu filho, porque o pai dele morreu. Eram três irmãos. Abraão tinha 2 irmãos, um deles faleceu. Abraão era casado com Sara, que era Sarai. Sara não tinha filhos, era estéril. Então, quando o irmão do Abraão morreu, ele apanhou aquele sobrinho e criou como filho, como verdadeiro filho. O filho cresceu do seu lado, e ele tratando como sobrinho. Tem hora que você vai ler na Bíblia que ele fala que Ló é o seu irmão, porque são da mesma fé. Bom, e aí Deus vai abençoando Abraão de tal maneira que Abraão fica muito rico. Só que o Abraão, irmãos, ele não para de ouvir a Deus, de obedecer e construir altares para Deus. Já vimos isso em outros cultos. E aí chega um momento que o Abraão, o sobrinho cresce, fica rapazinho, e o tio, ele trabalha com o tio. Trabalha lá na sua fazenda, nos seus bens, e o Abraão estabelece um salário para ele e vai prosperando. E aí o Ló vai tendo o seu próprio rebanho, os seus rebanhos. E aí Deus também vai multiplicando e abençoando. O menino está debaixo da bênção, ele está debaixo da bênção do tio. E aí a bênção dele também vai crescendo. E ele vai ficando próspero, próspero, próspero. E chega ao ponto em que os dois, eles têm tantos tratadores de animais, chamados pastores, eles têm tantos, que eles já estão brigando em contenda por causa dos animais, que são muitos. Aí é quando Abraão chega e diz: olha, nós temos que separar os rebanhos, porque você está sendo muito abençoado, como eu sou abençoado. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai para um lado, eu vou para o outro, você escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Eu estou resumindo. Veja que o Abraão, que é o tio, o pai de criação, é o dono da riqueza, tá? Ele não diz assim: eu vou decidir. Não, ele diz: escolhe você. Aí deixou ele fazer a escolha. O Ló, o que o Ló pensou? Bom, os animais precisam de água para sobrevivência. É símbolo de riqueza, porque se o animal tem um bom pasto e uma água fresca, pode ter certeza que eles vão ter saúde e vão, procriar abundantemente. Então vão se multiplicar. O Ló olhou assim e viu os campos do Jordão. Era uma campina. Bom, não era montanha. Os animais não vão ter que fazer esforço, que sobe, que desce, que sobe. Eu também não. Tudo aqui é planície. Que coisa, que grama maravilhosa, que pasto maravilhoso. O rio está ali do lado. Então está tudo maravilhoso para mim. Tio, eu quero a parte dos campos, da campina. Tá bom, meu sobrinho. Eu subo a montanha, eu vou para o Monte Horebe, não tem problema. Vai você para lá, eu vou para o monte. Quando uma pessoa de Jesus mesmo, irmãos, ela às vezes passa por uns desertos e ela contempla a glória de Deus naquele deserto. Porque nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Deus está preparando. Quanto mais árdua a batalha, é porque a bênção é muito grande. Só que o Ló já escolheu a bênção dele, está pronta. E aí ele vai. Só que essas campinas, elas vão ser confluentes com Sodoma. Aquela área do Jordão vai dar bem juntinho a Sodoma. Sodoma era uma cidade onde as pessoas faziam tudo o que queriam, cidade sem Deus. Eu quero, eu faço. Minha carne está pedindo, eu vou fazer. Estou com vontade, eu vou. Quero comer, eu como. Eu quero isso, eu quero sexo, eu quero, e acabou. E agora isso não está bom, quero aquilo. Igualzinho o mundo. Sodoma era assim. Sodoma era o nível mais baixo de vida, mas aparentemente metrópole, cidade. Só que o Ló não está de olho em Sodoma, ele está de olho na facilidade.
Por quê? Porque o olho dele está só nos bens materiais, só em coisas materiais. Como muita gente, irmãos, se endivida pelo status social. Porque se mora num prédio onde as pessoas apresentam um certo poder aquisitivo e todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível, se ele não mantiver, se não tiver o mesmo nível, vai se sentir inferiorizado, vai se sentir excluído, sabe que vai ser alvo de comentários, de olhares, e tem gente que não suporta isso. Aliás, a realidade é essa, né, pessoal? Há muitos anos que a nossa sociedade criou o status vertical para todo mundo estar junto e competir, que é muito mais fácil assim levantar a vaidade, né? Imagina, cada um entrava na sua casa, fechava a sua porta. Pois é, mas voltando. Então o Ló, você já entendeu o recado. Não precisa nem do pingo, né, irmão, para entender. Então o Ló, ele contempla as campinas do Jordão. Ele só enxerga a prosperidade na frente dele. Ele não está enxergando que ele vai ficar longe do tio. Ele não está enxergando que o Espírito de Deus fala com o tio. Tem gente que não enxerga, irmão, não enxerga a igreja, não enxerga a simplicidade da leitura bíblica, dessa vida que muitos criticam, tão simples. Pois é. Então ele só está enxergando as riquezas materiais, só isso. E lá vai ele. Só que, como ele tem a bênção do tio, o tio abençoa e ora por ele como orou, os bens dele continuam crescendo. E crescendo. E agora ele vai alargando o seu espaço e estendendo as tendas. Muitos empregados e vamos esticar. E eu estou vindo para cá, eu já estou chegando na cidade. E eu já estou saindo da campina, deixa os animais aqui, eu já estou chegando. E eu já estou chegando. E agora está casado e tem 2 filhas. E agora ele está dentro de Sodoma. Ele não pratica o que Sodoma pratica, mas ele está dentro de Sodoma. E aí, o tio o livrou 2 vezes. Livrou a primeira vez quando ele foi sequestrado, um arrastão, uma guerra violenta. E depois a segunda vez, quando o tio orou e o Senhor Deus resolveu atrasar a destruição de Sodoma, porque o sobrinho de Abraão estava naquela cidade. Sodoma agora representa o mundão. O sobrinho de Ló, todos os parentes dos cristãos, que de repente só vivem em função das coisas materiais. Eles fazem coisas erradas, ou fazem, mas no momento não importa, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Muito bem, mas o Ló está lá rico, cheio de bens, já escapou de uma, já escapou de outra por causa do tio, porque o tio está juntinho de Deus, o tio ora a Deus e Deus atende. Ele já não está nem mais orando, porque não tem tempo, e aí já está esquecendo. Mas e aí? E aí, Deus decide e diz, vou destruir Sodoma. Deus põe os olhos lá e diz, bom, tem o sobrinho do meu servo lá. Ele também é meu servo, mas agora ele está só preocupado com as coisas da terra. Vou dar um jeito nisso. Aí Deus vai até o Abraão e diz assim, Abraão, eu vou destruir Sodoma, mas como você é meu servo, estou parafraseando, você é meu servo fiel, eu vou fazer o seguinte, Abraão. Eu vim te comunicar que eu vou destruir, tá? Porque aí nós vamos ter um tempo. Estou parafraseando. O Abraão vira, Senhor, o Senhor vai destruir, tu destruirás. E se tu encontrares lá 50 justos, destruirás também? Não, Abraão, não vou destruir não. Se eu encontrar 50 justos, esqueça a destruição de Sodoma. Se tiverem 50 justos lá, esses 50 serão o sal, vão dar tempero a todo mundo. E aí? Senhor, se não tiverem 50, 45. Tá bom, Abraão, se eu encontrar 45, também não vou destruir. Meu Deus, conheço um pouco, já ouvi falar de Sodoma. Senhor, e se forem 40? E assim foi. E chegou aos 10, como todo mundo sabe. Abraão terminou no número de 10. Senhor, se eu encontrar 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Não. Se eu encontrar 10, eu não vou destruir. Abraão descansou. No mínimo ele pensou, bom, meu sobrinho já ganhou 10 para Jesus. Jesus, força de expressão, que o nome não tinha. Jesus não tinha vindo ao mundo, mas já existia. Jesus é a palavra. Bom, se houverem 10 servindo a Deus, eu não vou destruir. Só que não haviam 10. Deus olhou e viu que
o único que estava embevecido com as riquezas e com os bens materiais, mas que ainda tinha temor a ele, era o Ló. E o Ló tinha a mulher e tinha as 2 filhas. E aí Deus chama 2 anjos super poderosos, e diz: olha, eu vou dar uma missão para vocês. Vocês vão lá na terra, vocês vão à cidade de Sodoma. Você imagina Deus passando filme assim? Tá vendo ali? Aquele ali é o Ló. Tá vendo lá? Tá passando as ordens para os empregados. Rico, abençoado, eu abençoei. Sobrinho do meu servo, o meu servo tem orado. Por causa do meu servo Abraão que tem orado, eu vou dar livramento para ele. Tá bom. E aí Deus dá as ordens e diz aos 2: ide e tirai Ló e toda a família. E se o Ló disser que tem mais alguém, tira também. Que isso, pastora? Eu vou mostrar para vocês, irmãos, como Deus observa a terra e como as pessoas na terra estão alienadas de Deus. Você crê que o que a Bíblia diz? Que Jesus é o mesmo? Abre em Gênesis. Gênesis capítulo 19, versículo 12. Quem lê comigo, irmãos? Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Viu? Olha o que os anjos estão dizendo. Ô Ló, você tem mais alguém? Ó, teus filhos, tuas filhas, tinha 2 filhas moças, as 2 eram noivas. O Ló até pensava que as 2 eram virgens. Ué, pastor, e elas não eram? Como é que a senhora sabe? É só você ler a história e você vai entender. Mas vamos lá, vamos ao que importa no momento, o que Deus está nos mostrando. Então vamos lá. Ló, você tem mais alguém? Ou seja, tem algum amigo seu que, né? Tem algum amigo seu que você tenha falado de Deus para ele? Tem mais alguém? Você tem mais algum parente distante aqui nessa cidade? Olha que o anjo não perde um, olha só. Tens mais alguém aqui? Aí o versículo 13: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aí versículo 14: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, ainda iam se casar, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como? Está vendo? Você já tentou falar de Jesus para alguém e alguém zombou de você? Você já tentou falar que Jesus vai voltar e a pessoa caiu na gargalhada? Se vocês acreditam em tudo. Vocês acreditam nesse livro, esse livro velho chamado Bíblia? Vocês acreditam? Vocês são muito engraçados. Vocês são alienados mesmo, né? Pois é. Então veja, você tem mais alguém aqui, Ló? Muito bem. O que aconteceu? Eles começaram a demorar. Enrolavam. Você imagina, irmãos, o Ló devia viver o top dos tops da época. Você pode imaginar, lógico. Ele tem muito dinheiro, tem muitos empregados, tem muitos bens, tem muitos... Tudo ele tem tudo que ele quer, ele tem. Só que ele está dentro de Sodoma. E Deus está com pressa para destruir. E aí ele começa, demora. Quer ver? Versículo 16, ó. Vamos juntos, igreja. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Está vendo? Não teve jeito. Eu imagino Ló negociando com os anjos e dizendo: anjo, olha só, eu tenho tantas coisas, tem tantas tendas para desmontar tudo, vai demorar um tempo, deixa tudo e vamos embora. Não, peraí, anjo, peraí, anjo, 2018, acabei de comprar um micro-ondas de última geração. Anjo, por favor, anjo, peraí, o carro a gente vai dirigindo, mas o micro-ondas não vai. Peraí, anjo, peraí, minha geladeira está novinha. Anjo, por favor. E meu som, meu Deus. Vambora. E aí, mas ele está demorando. Bom, aí o anjo toma pela mão, todo mundo segura pela mão. Vamos lá, Ló, dá a mão para tua mulher.
Dá a mão para as tuas filhas. Eles não querem ir? Vamos embora. Os anjos os arrastaram pelas mãos. Eles não queriam sair. Quem está no mundo não quer sair não, meu irmão. Quem está no mundo não quer sair. Se você não levar uma vida de oração séria para Deus tirar a tua família do mundão de Sodom, não sai não, meu irmão. Mas e aí? Mas vamos voltar para cá. Muito bem. O que aconteceu? Aí quando eles saem da cidade, olha só, eles acabaram de sair, deixaram Sodoma para trás, passaram dos portões da cidade, porque o anjo disse, olha, quando nós saímos da cidade, não olhe para trás. Está escrito isso na Bíblia? Deixa eu ver. Mas está mesmo? Então vai no 17, vamos lá. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Está vendo, irmãos? Quando Jesus voltar, ninguém vai ter tempo não, meu irmão, de ajustar sua vida, de acertar as coisas, de negociar, de vender o que tem. Não vai poder levar nada. Isso é exatamente o retrato disso. E vai ser muito mais grave do que isso, porque Jesus disse que vai ser um piscar de olhos. Acabou. Então os anjos disseram, olha, quando atravessarmos o portão da cidade, não olhem para trás. Você já sabe que a mulher do Ló olhou, não sabe? Vai no 26. Lê comigo em voz alta, vamos lá. E a mulher do Ló olhou para trás. Vamos abrir um entendimento aqui, irmãos? Você já ouviu Jesus falando sobre sal? É uma coisa muito profunda, é muito linda. Porque o sal, antigamente, ele salgava a carne para ela não estragar. Olha só, ele dava à carne condições de ela se conservar. Então o sal conservava a carne. Mas o sal é usado na comida. E se colocar sal demais, você consegue comer? E se colocar muito sal? Por isso Jesus disse, ó, o sal é bom. Mas se ele perder, não é? Se ele perder o sabor, o objetivo, se ele perder o seu teor, ele não vai servir para nada. Ele vai servir para jogar fora e ser pisado pelos homens. Isso te diz alguma coisa? Pois é, irmãos. Está cheio de cristão, meu irmão, que tá igualzinho ao mundo. Mas diante de Deus, o sal tomou conta. Porque teve agora Jesus como uma religião. Meu irmão, está igualzinho ao mundo, faz as mesmas coisas. A mulher do Ló virou uma estátua de sal. Aí o Ló sai, só sai ele com a roupa do corpo, com as duas filhas. A mulher vira a estátua do sal. E agora é a desgraça dele. Você vê que ele buscou as riquezas, ele correu atrás. O que aconteceu? Ele deixou tudo para trás. Não pôde levar nada. Você sabe onde Ló vai terminar? Bom, para quem vivia no top, ele agora vai morar dentro de uma caverna. Que é isso, pastora? Lê o versículo 30, vai. E subiu, quem vai ler comigo? E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa... Aquele homem rico está dentro de uma caverna. Quantos ricos, irmãos, estão enclausurados num quarto, com depressão profunda? É a sua caverna. Quantas pessoas que correram atrás de riquezas estão numa penitenciária, numa caverna? Quantas pessoas que não tinham tempo para Deus, irmãos, que não ouviam os conselhos do Espírito de Deus, porque essa vida simples de igreja, muito cristão não aguenta. Muita gente que diz que é de Jesus, não, e vida monótona, vai para a igreja e ora, e jejua, e luta, e escuta, e tem que meditar, e tem que resistir, tem que fugir do pecado. E Sodoma é melhor. E alguns não vão para Sodoma, mas ficam nas campinas do Jordão, só querem facilidade. Nunca pagam o preço de uma madrugada de oração para se santificar e dizer, Senhor, não me deixe cair no pecado. Senhor, não deixe eu entrar no caminho errado. Que isso? Tem que fazer, meu irmão. Irmãos, o diabo não é burro. Ele não chega vermelhão, com 2 chifres, tem dente na mão para dizer, eu sou o diabo e vem aqui para te tentar. Não. Ele vai chegar da forma mais glamurosa, com maior brilho.
Ele vai chegar com aquela super oferta para um endividamento que lá na frente vai levar ao desespero, que vai levar às brigas do casamento, que vai levar ao fim desse casamento. Eu estou impressionado que as pessoas acabam com o casamento como quem toma um sorvete. Eu estou impressionada. As pessoas destroem uma família como se estivessem tomando um cafezinho. E falam da coisa como, sabe, se não tivesse envolvimento, se não fosse um ser humano, meu Deus. Tipo, aí os filhos ficam com a mãe, com o namorado da mamãe, e os filhos ficam com o pai, com o namorado do papai, quando é namorada, né, meu irmão? Gente, o que está acontecendo, irmãos? Então deixa eu te mostrar agora, irmãos. Quantos de vocês querem ouvir palavras de Jesus? Levanta sua mão. Quer mesmo? Então vai no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Você lê comigo o versículo, são 3 versículos aqui, de 34 a 36. 34 a 36. Quem lê comigo? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, 36. Será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena? Será que vale a pena ser amigo do mundo? Será que vale a pena tanto endividamento? Será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena? O que está acontecendo? E as prioridades? E os mandamentos? E o que agrada a Deus? É interessante que o Ló, enquanto ele esteve com o tio, ele estava debaixo da bênção, ele prosperava, como continuou prosperando. Só que aí ele se embeveceu com a prosperidade e passou a viver só para aquilo. O Ló nem percebeu que as suas filhas e a sua mulher estavam totalmente envolvidas em Sodoma. Tem pessoas que não se importam, pessoas que se separam e não se importam se os filhos... Pessoa se converte depois da separação. Um exemplo que eu estou te dando. Ela não se importa se os filhos estão em Sodoma. O que os filhos estão aprendendo com os amigos da escola? Com os vizinhos no play? No jogo de futebol? Já desse um negócio, uma coisa muito linda aqui. Um jovenzinho me pediu para aceitar Jesus. Deixa eu lembrar o nome. Vinícius. Acho que ele estava no culto das 7. Ele me pediu que queria aceitar Jesus. Eu perguntei: como é que você encontrou Jesus? Ele disse: no futebol. Aí quando eu falei, os 2 meninos que eu ganhava são daqui, são até da obra. Foi no culto da noite, não, mas hoje ele veio de manhã. Isso mesmo. Aí eu comentei o fato e os 2 meninos da obra vieram à frente para acompanhá-lo. E os meninos disseram: nós jogamos futebol juntos. Falei: que bom. Nós jogamos o futebol e nos intervalos nós ficávamos falando de Jesus para ele. E ficamos falando de Jesus o tempo todo, e falando de Jesus, e falando de Jesus. E aí ele teve vontade de aceitar Jesus. Então ele começou a frequentar e disse: ó, tem 3 meses que eu estou vindo, mas eu quero. Ele disse: olha, de manhã, eu ontem coloquei dentro de mim que eu hoje iria aceitar Jesus, mas eu não consegui. Ele disse: eu não consegui vir. Aí ele disse: aí voltei agora à noite, mas agora eu estou aceitando. Os 2 no futebol, olha, irmãos, não estavam jogando conversa fora, não estavam falando de sites de internet, não estavam falando de novidade de artista, não estavam falando do cabelo do jogador de futebol, não estavam falando disso, estavam falando de Jesus.
E o jovenzinho, de tanto ouvir, não aguentou, abriu o coração e desejou aceitar Jesus. Pois é, irmãos. O Ló viveu em Sodoma e as suas 2 filhas perdidas. Quantos sabem o que as filhas de Ló fizeram? Alguns não sabem. É tão forte que chega a doer na nossa alma, mas está na Bíblia e Deus não esconde. As 2, elas se entranharam tanto em Sodoma, que os costumes de Sodoma estavam dentro delas. É o que chamam de cultural, só que não é cultural, é moral mesmo. O que aconteceu? Bom, quando elas viram que estavam numa montanha, que aquele lugar não tinha mais um ser humano, só o pai e elas 2. Naquele tempo, era de peso que todo homem procriasse e a sua árvore genealógica se estendesse por todas as gerações. Então elas pararam e pensaram: bom, não tem outra mulher para o nosso pai. A gente mete uma bebedeira nele, deita com ele no período fértil. Elas já sabiam, porque foi direitinho, uma noite outra. Elas combinaram. Se você ler a história, é dramática, é violenta demais, é nojenta. Incesto. É violenta. E ele, então no natural, né? Ele toma a bebedeira e fica fora de si. Ele bebeu tanto, as filhas embebedaram o pai. A mais velha deita com ele uma noite e tem certeza que está grávida porque estava no período fértil. Olha tudo que ela aprendeu em Sodoma. Olha o que ela aprendeu em Sodoma. Vocês sabem, há muitos anos atrás, antes da internet, uma mãe, para chamar uma adolescente, quando estava chegando, se aproximando da fase da adolescência, aquele período em que os óvulos estão começando a querer trabalhar, o corpo está sofrendo mutação, as mães, para chamar uma filha e conversar, uma luta, meu Deus, que luta, para chegar, como é que eu vou explicar a ela, né? Porque, não, pessoal, como é que eu vou explicar? Porque a criança era assim: mamãe, a cegonha me trouxe para você. E a mamãe dizia: a cegonha trouxe você é um presentão que a cegonha trouxe. Mas como é que foi, mamãe? A cegonha botou você na minha porta. Quando eu abri a porta, estava você linda e maravilhosa. Quem sabe que era assim? Era assim. Era assim. Era assim. Quando chegava o primeiro do ciclo, a primeira marca vermelha do ciclo numa menina, ela chorava e entrava em desespero. Mas a mamãe já falou, mas não tinha falado abertamente. E aí: mamãe, tô machucada, mamãe. Isso mesmo. E aí começava-se então, suavemente a preparar, suavemente. Quando chegava a hora de, não é? Chegar lá na história final, meu Deus. Com Jesus é diferente, que você vai na natureza que Deus criou assim, Deus criou assim, e Deus criou para o amor, para o prazer, tudo diferente. A visão é outra, e é pura, é bonita. As 2 filhas, a mais velha embebedou o pai, deitou com o pai, e aí teve certeza que estava grávida, e estava. E nasceu o menino, e colocou o nome de Amon. Moabe e Amon são os 2 filhos das filhas do Ló com o próprio pai. Que desgraça. Porque ele pôs os olhos na riqueza e não pôs os olhos no Deus de Abraão. Abraão viveu rico, envelheceu rico, morreu rico, desfrutou de tudo, mas esteve com Deus o tempo todo. Pessoal, Deus tem tudo para te dar, mas não toma frente de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.